Bom, pessoal, estamos gravando o nosso O3Cast aqui e eu tenho um enorme prazer de receber amigos aqui nesse primeiro de muitos, né? E a gente vai abordar um assunto extremamente importante, extremamente interessante, que é a performance no CrossFit e o que esses dois conseguiram, né, em toda a sua trajetória aí dentro do esporte, tá? Estou aqui com meu amigo André Beato, head coach da Soaring CrossFit, né? Se apresenta aí o pessoal saber quem que você é um pouquinho aí. Quem é André Beato? Bom, galera, primeiramente é um prazer fazer parte desse novo projeto e, bom, para quem não está tão antenado aí na nossa caminhada, no nosso trabalho, sou o André Beato, sou head coach da Soaring CrossFit. E estou aqui com a minha querida Fernanda Dotto, minha atleta. Fala um pouquinho, quem não conhece Fernanda Dotto, quem pratica outro esporte que não é CrossFit, está vendo esse podcast. Fala aqui um pouquinho, quem que é a Fernanda Dotto? Fernanda Dotto foi a aluna de sala que chegou na alta performance, né? Eu passei pela sala, comecei a competir, me tornei parte da minha box, a Cross Anca. Hoje eu monto os treinos junto com os Anca da minha box e também do nosso programa de assessoria de performance, o Z7 Performance. E hoje a gente também está dentro da elite do Brasil e brigando aí pela vaga do Mundial no CrossFit Games. Beato, me conta um pouquinho, né, de como que foi o início do Beato Coach, quando ele começou a pensar que ele falou, peraí, eu acho que eu quero ir um passo a mais dentro da performance do CrossFit como, né, treinador. Fala um pouquinho disso para mim, como foi esse início? Bom, para quem não sabe, eu vim de outra formação, né? Eu sou formado em desenho industrial, trabalhei quase 8 anos com marketing, criação, enfim. Então, isso já foi aí talvez um primeiro dificultador, né? Porque enquanto eu estava pensando em entrar na educação física, né, no meio dessa minha imersão na educação física, na formação, essa galera que hoje ainda está em destaque, aí foi pioneiro na modalidade e já estava em alta, né? Então, está aí já o começo do desafio, né? E aí, fui migrando de área, vivenciei muito tempo de capoeira, comecei a dar aula em escolinha de iniciação infantil de capoeira, migrei para corrida de rua, fiquei quase 4 anos trabalhando com corrida de rua, triatlon, e aí fui migrando para o funcional até, enfim, chegar no CrossFit, conhecer o CrossFit pelo LPO. E aí é importante aí citar 2 grandes nomes que foram responsáveis por me apresentar, me inserir nesse universo. Nathan Araújo, colega de faculdade, treinador de LPO, começou a dar aula em alguns boxes, e aí foi assim que eu conheci o CrossFit, treinando com ele, pulando aí de box em box, participando de algumas aulas com ele. Então conheci o CrossFit através do LPO e através do Nathan. E uma segunda peça-chave na minha imersão aí no CrossFit, em aula mesmo, foi quando eu virei a chave e decidi que eu queria investir nisso, foi o Anderson, head coach da CrossFit São Lucas, que abriu o box dele, me chamou e falou, cara, quantas aulas você tem, você poderia dar, e assim, confiou sem nem saber como seria o desenrolar da história, né? Então foram grandes nomes aí para mim. Bom, comecei e vi que uma oportunidade para mim era esse trabalho com performance, porque onde eu passei, isso não era tão... os boxes não investiam tanto nisso, não acreditavam nesse braço, né? A gente sabe que o trabalho com performance financeiramente para o boxe não é o que alimenta o negócio, falando em negócio. Então talvez por isso, né, nos lugares onde eu passei, isso não era tão valorizado. Mas me impressionava, né? Eu acho que, não sei a Fer quando iniciou, mas a referência que você tem do CrossFit quando você entra é CrossFit Games. E aí a galera que já tá, né, pioneira no cross e que tá participando de
De né? Ou competições. de competições, ou, pô, head coach do boxe, o próprio Anderson, né? Que participava já de algumas competições, então isso vai estimulando. Só que eu não tinha tanto incentivo, né? Nem para desenvolver a minha parte de performance pessoal, e eu queria, né? Então fui, assim, cara, fui correndo atrás, estudando e, cara, brigando. Aluno que passou a ser amigo, confiava demais no trabalho, começou a desenvolver comigo. O Cauê foi um dos primeiros a começar comigo lá perto de 2017 para 2018, né? Começou com uma planilhinha ali de extra, o negócio foi ficando sério. A Thaís foi uma das primeiras, né? Começou o CrossFit comigo na São Lucas, e a hora que começou a virar a chave para performance foi a primeira menina a me procurar. Cara, e aí foi caminhando, foi estudando e brigando muito, porque é difícil, né? Como eu falei, eu já entrei muito tarde na educação física, né? Então, quando eu entrei, eu não sabia nem fazer um muscle up e a galera já estava participando de regionais, né? Falando dos grandes nomes que hoje a gente está buscando aí, né? E quando você começou a buscar conhecimento, né, na parte de performance do CrossFit, que a gente sabe que são mundos distintos, né, não sei a visão de vocês sobre isso, uma planilha para lousa, né, e outra planilha para performar em si dentro do CrossFit, para competir, né, vamos colocar competition e o treino diário de lousa, né. E quais foram assim as boas referências, as grandes referências no país que você pegou, na sua opinião? Para mim, o Ramires Tibana, que já era, já era uma baita referência falando em conteúdo, né, em desenvolvimento de conteúdo relacionado ao que tange treinamento. Né? A gente fala muito, às vezes é bem conflitante, a gente fala muito CrossFit, 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 muitos levantam muito a bandeira da marca, mas assim, cara, a base é treinamento. Então você tem que mergulhar e se aprofundar, entender de treinamento e aí sim tentar unir as dificuldades, aí fazer com que a concorrência toda do CrossFit funcione dentro do que a gente prega no treinamento. E ele sempre foi um cara que criou muito conteúdo, né? Pra mim sempre foi muito fora da média, assim, com relação a conteúdo. Embasado em ciência. Embasado em ciência e colocando em prática, né? E tá praticando, e tá desenvolvendo. Cria o laboratório dele ali dentro do box, a coisa acontece. Então o principal nome pra mim, onde eu me inspirei e hoje eu sei que fez muita diferença, acho que tive umas 3 vivências com ele, mais o tempo que eu fiz de planilha foi o Ramires. E você, Fer, conta um pouquinho da sua história do CrossFit, para quem não te conhece, como iniciou. Vamos lá, Me fala. assim como o Beato, eu venho de outra formação, eu sou da engenharia florestal, não trabalhava com pessoas, trabalhava com mato, no meio do mato, e migrei porque o CrossFit transformou a minha vida. Eu com 24 anos me assustei com a obesidade, me encontrei num ponto ali de que eu precisava correr atrás de cuidar da minha saúde e me adentrei nesse mundo, né? Como aluna de sala. No primeiro ano eu perdi 40 quilos e treinando o treino da lousa eu comecei a competir, né? Então assim, depois do meu primeiro ano treinando o treino da lousa, a gente foi para a minha primeira competição em time, a gente ganhou, o time era eu, o Zanca, que é meu treinador, e mais 2 alunos, né? E a gente ganhou e desde então eu quis melhorar um pouco mais, né? E aí o Zanca veio daquela época também que CrossFit a gente não tinha muita informação. Eu imagino vocês aqui em São Paulo que chegam, as informações chegam mais rápido. Imagina pra gente lá no Mato Grosso que, cara, a internet chegou depois, a informação chegou muito depois. Então a gente era da época ainda do vai e faz. Afinal de contas, tem índio andando na rua. Né? Jacaré. Algumas coisas chegam um pouquinho depois lá. E as informações do CrossFit demoraram um pouco para chegar para o Brasil. Imagina lá para a gente chegou um pouquinho depois, né?
E a gente é muito do vai e faz, e quem se colocou e apresentou melhor o esporte pra gente, o Zanca fala muito isso, repete muito isso, e que apresentou mesmo o esporte pra gente, ajudou a gente a desenvolver melhor o nosso treino de sala, e depois na parte de performance foi o Chiquinho. O Chiquinho é um cara que vivencia tanto a sala quanto a parte de performance. O cara tem bagagem de competição aí que, né, hoje ele tá no Master, já teve na Elite e tá no Master e continua ganhando, né? E ele foi uma das pessoas que contribuiu lá no nosso início, né? Quando a Fernanda se aventurou a querer competir no individual, isso aí já lá por 2016, eu comecei em 2014, quando a gente começou a pensar no individual, eu escolhi a seletiva do TCB como minha primeira competição individual e já para brigar na elite. Eu quase me classifiquei ali em 2016. Quem nos ajudou muito naquela época foi o Chiquinho, né? E aí a gente viu que as coisas, os resultados foram melhores do que a gente imaginava, né? Porque eu vim de 24 anos no sedentarismo e depois do nada, né? Treinando treininho do quadro e fazendo um extra aqui, um extra ali. E fui pra minha primeira seletiva, mal fazia bar muscle up, ring muscle up não fazia em 2016, isso eu tinha 2 anos e meio no cross. Então, algumas pessoas nos ajudaram. Depois de 2016, eu e o Zanca, a gente começou a pensar em especializações. O Zanca, ele tem a parte de especialização de LPO, ele já foi para Colômbia, já foi para China, então a minha base no CrossFit foi construída em cima do LPO. Então sempre falavam que a Fernanda é muito forte, pega muito peso. Só que a gente envolve inúmeras modalidades, né? Além dos movimentos Várias funcionais. valências. Isso. Então, para equilibrar tudo, a gente precisava correr atrás de outras planilhas, outros profissionais, entender dessas outras especialidades para me melhorar no primeiro momento. E no segundo momento a gente já pensou também em fazer isso em conjunto com a sala, porque a gente passou por 2, 3 anos muito com a base do LPO e assim, algo fraco no sentido das outras valências. O que a gente tinha de especialidade era o que se refletia na sala e também no performance, que era o LPO, né? E aí nesse meio tempo a gente conheceu o Rafa Clipper, ele veio também entrando para LPO, ele era um cara da ginástica, sim. entrou no CrossFit por conta do LPO e agora ele tá essa febre aí porque ele voltou para a base dele, que era ginástica, né? E aí aprendi com ele, aprendemos com... Depois entrou também o pessoal do Neto, né, que nos ajudou, e eu e o Zanca, a gente sempre estudou muito as planificações de fora do país. Então, eu e o Zanca, a gente sempre testou muito, né? Nesse meio tempo foi que eu migrei da engenharia para educação física, né? E aí me tornei sócia dele. E aí a gente pensou, não, a gente não pode ficar somente com o LPO, a gente precisa, para você melhorar como atleta, e a gente precisa também melhorar a nossa ferramenta de trabalho. Porque os nossos alunos estão ficando somente muito fortes do que a gente é embasado, só que o CrossFit não é só LPO, né? E aí eu fui me especializar na ginástica, a gente trouxe profissionais para dentro do box para dar workshop, então tudo foi meio que se equilibrando na construção de Fernanda como atleta e também profissional. Mas vamos lá. Conta um pouquinho então, na sua visão, Beato, qual que foi o grande diferencial aí, que realmente, qual que foi o ponto que mudou a chave e aí a Soaring CrossFit começou a figurar. Hoje ela figura entre, vamos colocar, se não o principal, o top 3 principais boxes de CrossFit do país hoje, né? Todo mundo conhece Soaring CrossFit. Qual que foi esse momento? Você acha assim, pô, a gente dá para ir, a gente consegue chegar, e me fala um pouquinho sobre isso. Acho que assim, eu não posso
Acho que falar do performance sem mensurar o quanto a gente cresceu como box, né, num geral, e não só o braço de performance, né, que hoje teve esse boom, mas eu acho que para que eu conseguisse ter tranquilidade para pensar até mais no performance hoje, e que na verdade o que agrega muito ao performance foi o que fez o box crescer com consistência, que é a equipe que eu tenho lá hoje, né? Então assim, também passando por outros box nesse meu desenvolvimento como profissional, a gente percebia que era muito difícil formar um treinador, né? Então, ter primeiro um cara comprometido, né? Por que comprometimento? Não só com a responsabilidade em si dele estar ali, mas pô, que vista a camisa, né? Que represente o seu box, a sua marca, que o cara se sinta em casa, porque a realidade do treinador até hoje, muitos, o cara tem que dar 3 aulas no seu box, 4 aulas em outro, então normalmente o treinador hoje dá aula em 2, 3 boxes. Então a gente já tem um diferencial que é uma equipe que está ali 70, 80% na Soren. E falando em formação técnica, né? Então a gente tem um especialista em LPO, né, de anos, que respira a modalidade até hoje. A gente tem, pô, todos os outros treinadores têm level 1, level 2 de ginástica, né? Então a gente conseguiu alinhar muito bem isso e eu acho que me deu uma tranquilidade para conseguir olhar um pouco mais para a performance. Acho que falando em sucesso do time, né? Eu falo muito isso, que o nosso maior objetivo era formar uma equipe competitiva, né? O time foi uma consequência, né? A gente não começou a ir atrás de boas peças para formar um time forte e começar a ir atrás de competições que dessem margem para a gente apresentar bons resultados como time. Não, a performance foi crescendo, muita gente acreditando no nosso trabalho. Aconteceu de forma natural, Isso, né? tanto é que todos os principais eventos aí que a gente conseguiu bons resultados foram formações diferentes, né? O time do TCB que foi pro pódio do TCB o ano passado não é o mesmo time desse ano, que não é o mesmo time que estava na Copa Sur. Então, e esse ano 2 times no TCB com formações completamente diferentes. Então, um dos diferenciais que eu tenho hoje, além da equipe que a gente tem lá, que influencia indiretamente, é que os principais atletas estão comigo lá quase full time, né? E aí um outro diferencial que a Fer falou do Chiquinho, que eu acredito que isso impacte positivamente, é que eu não deixei a sala, o grupo, né? Então eu não só programo para o grupo, mas eu estou presente, eu dou aula, né? Então há pouco tempo atrás estava buscando formação de ginástico ainda, prática, né? Então você está o tempo todo buscando ferramenta para fazer com que o sujeito evolua. Então, Pessoal, só uma coisa muito importante para a gente aproveitar o gancho. Hoje o Beato é meu treinador desde final de 2019, né? Procurei ele para aprender movimento ginástico. Na minha opinião, um dos melhores treinadores de ginástico hoje do nosso país, inclusive. aí é amizade, é amizade. Porque ele conseguiu um cara de 105 quilos fazer ring muscle up com entrada alta. E aí? Me fala se isso não é um milagre. Inclusive, vocês são milagre. Né? E isso é muito interessante, né? Porque ele buscou realmente, né, formação específica, né? E claro que ele implementou coisas dele, né? Um método dele próprio que funciona muito bem. A gente tem alguns exemplos aqui, né? Puxando um pouco ainda esse gancho aí do ginástico, Fer. Fala um pouquinho, depois a gente volta um pouquinho da história competitiva, diferencial, mas fala um pouquinho como, quando o Beato começou a treinar você, ginástico, como que foi esse trabalho no início, qual que é a diferença que você sentiu, porque hoje o Beato é o treinador de ginástica da Fernanda. Fala um pouquinho para mim. Vamos lá, a gente tá aqui em São Bernardo desde dezembro do ano passado, né? Treinando na Soren.
para ter também acompanhamento médico, fisioterapeuta, tudo junto, e a gente colocou, englobou também o Beato junto na nossa equipe de formação de performance. Hoje ele é meu treinador de Ring Muscle Up, e desde fevereiro, né, um pouquinho antes do Open, a gente tem feito um trabalho específico para esse movimento. Né? O diferencial foi de ter a visão clínica sobre o movimento. Né? A gente sentou, conversou em que patamar nós estávamos, eu fazia Ring Muscle Up, mas me lesionei, então eu gerei vícios por conta da lesão no movimento, então eu não estava conseguindo alcançar um grande volume de movimento, né? Então a gente voltou bem para trás ali, um pouquinho antes do Open, em fevereiro, né? Final de janeiro, fevereiro ali, um pouquinho antes do Open, a gente já sentou e conversou sobre isso, do que precisava ser alinhado, vendo do que saía o meu movimento, né? Tentar tirar um vício de repetições ruins por conta do trauma anterior, por conta do bloqueio, por conta da dor, né? Então a gente fez um trabalho onde ele conseguiu desconstruir e reconstruir meu movimento. A gente continua ainda trabalhando nisso porque eu preciso alcançar um volume maior, e a gente vê que a ginástica tem evoluído sempre aí dentro dos campeonatos, né? Cada vez está... Não para, né? Cada vez está mais complexos os movimentos de ginástica, e no Ring Muscle Up não tem sido diferente. Então o que a gente fez foi ter desconstruído o movimento, voltar para trás, entender cada fase, melhorar cada fase para depois pensar em volume. Isso já teve um reflexo no Open. Depois, nas quartas, a gente veio de novo. Primeiro odd, segundo odd, teve 15 Ring Muscle Ups, o resultado foi bom também. Na Copa Sur, a gente foi surpreendido aí pela mochila. Tinha uma mochila no meio Não do deixaram caminho. a gente se divertir. Não deixaram a gente se tudo bem. divertir, mas a gente está se preparando para algo maior que vem aí, né? E sem inventar a roda, né? Não. Básico. É só assim, a questão de ter um olhar clínico sobre o movimento mesmo. A gente faz um treino na semana juntos, ele dá uma olhada nos meus treinos, às vezes, da planilha que tem ring também, eu faço mais de uma vez na semana, né? E ele tá por ali e a gente já conversa, nessa parte de performance aqui, agora você não tá errando mais em 3 repetições, você tá errando não, né? Porque ultimamente nem errar Não o movimento mais, a gente não tá errando, a gente tá voltando para aquele vício mais longe, né? Sim. O vício do erro. Antes era com 2 repetições, agora tá com 6. A meta é jogar esse erro mais pra frente, porque ele vai acontecer ainda. Eram muitos anos ali. Muitos não, né? Mas. E assim, existe uma dificuldade, né, Fer? Você é ex-obesa, né? Emagreceu 40 e quantos quilos? 40 quilos. 43 quilos, eu já pesei 136 quilos. Você sabe como é carregar isso pra cima da barra. E a gente é muito difícil, né? A gente temos estruturas mais pesadas, né? Para fazer movimento de ginástica precisa estar com a articulação muito forte, a base muito bem feita, tem que ser técnico, porque senão você se desgasta muito nos movimentos, né? Assim como qualquer coisa no CrossFit, mas a gente já tem a gravidade que não está ao nosso favor, né? Ela acaba pesando mais. Um pouquinho mais. E aí ainda tem a cultura pelo peso, né? Que foi um atraso, acho que para boa parte dos atletas, também e para o aluno de sala. Isso até hoje acontece, né? Então, não para criar polêmica, mas se o aluno chega hoje, você der em 1 hora, você tá ali com ele trabalhando o LPO, você der um PVC na mão dele, ele vai conseguir fazer uma saída e colocar esse PVC para cima da cabeça, né? Simplificando a história. Ele em um dia ele não sobe, não vai para cima da barra, não faz uma muscle up. Então assim, né, existe esse facilitador para LPO e demorou demais para chegar especialistas na ginástica, no LPO, né? Então, voltando para a referência nesse assunto, para mim o Rafa foi o que mudou completamente a visão, as ferramentas, assim, foi o único para mim, ao meu ver, que conseguiu
virar a chave e trazer pro CrossFit o que realmente precisava, de ferramenta. E o mais engraçado, assim, de tudo isso é que o fundador do CrossFit é um ex-ginasta. Exato, A gente vem dessas modalidades que foram criadas por um ex-ginasta, né? E, na verdade, no Brasil se desenvolveu muito mais o LPO no início do CrossFit do que a ginástica. E, assim, nos últimos anos, realmente uma referência da ginástica que abraçou mesmo isso de que a base é o que fortalece, é o Rafa, com certeza. Que já foi escrito pelo criador da modalidade, né? Tá lá que o peso corporal, o domínio do peso corporal deveria vir antes, né? Exato. Tem como. E falando de performance, conta um pouquinho da Z7 Performance aí, da planilha de vocês. Fala um pouquinho dos atletas que vocês têm também. A gente falou bastante da Sora, vamos falar um pouquinho da Z7 Performance, que é do Zanca, tá, pessoal? O Z vem do Zanca. O Z vem, na verdade, a gente era CrossFit 17 lá atrás, né? Quando éramos filiados. E o Z7 Performance vem dessa época aí. Estamos com bons resultados há 6 anos, né? Dentro da Elite. Eu tava pensando justamente sobre isso. Tem 6 anos que eu tô aí no top 6 Brasil, né? E tudo isso vem acontecendo desde 2019, né? A 17 Performance é a planilha que eu sempre segui, apesar da gente ter tido outros treinadores que ajudaram nessa construção, onde a gente aprendeu muito, né? Junto com o Zanca, o trabalho foi sempre dele ser meu treinador, né? Independentemente da gente estar estudando outra planilha, quem batia o martelo do que Fernando ia fazer ou não, ou se estava bem aquele dia ou não, volta, vamos fazer isso ou não, foi ele, né? O 17 Performance foi construído em cima disso, de tudo que a gente aprendeu, e gosto muito de falar que tudo que acontece nele acontece na sala, então tudo que eu e ele testamos também vai para a sala, né? Não tem como desvincular isso. Eu acho que é alinhado sim o treino de performance com a sala. Lógico que a gente prepara hoje algo para 1 hora na sala. Sim. E o performance, como a gente quer evoluir um pouco mais, a gente coloca um pouco mais de volume, consegue mesclar as intensidades, separar as valências que vão ser trabalhadas, né? Mas o Z7 Performance hoje, eu falo muito, eu linko com a sala porque o que a gente gosta de mostrar para os nossos alunos é que eles têm a capacidade de evoluir independentemente se ele vai competir ou não. Se ele quer melhorar na especialidade de LPO, se ele quer melhorar na especialidade de ginástica, se ele quer melhorar no endurance, ele pode fazer a planilha independentemente se ele vai competir ou não. Até porque todo mundo saiu da lousa um dia. Sim, tava todo mundo da migrou. lousa. E aí hoje, dentro do nosso programa, a maior parte dos nossos atletas no 17 Performance são treinadores. Então a gente divide muito do que a gente sabe com treinadores de todo o Brasil. E a cobrança no online é a mesma do presencial, sabe? O aluno tem que mandar vídeo pra gente corrigir. Eu bato nessa tecla todos os dias de mandem resultados e vídeos, porque só assim a gente consegue estar próximo e ter aquele olhar clínico de falar, ó, faz isso, ó, tem mais esse outro exercício aqui que você pode colocar dentro da sua rotina, é um pouco separado do restante do time, mas é o que você precisa fazer agora. A mobilidade não tá te ajudando, vamos fazer um treino à parte disso aqui. A gente tem a mesma visão sobre o trabalho de forma presencial e online. Eu acho que a forma de trabalho é muito parecida, apesar de ser totalmente distinta, né? A gente procura em alcançar performance independentemente de resultado competitivo, mas assim, de resultado em entrega de evolução pessoal, assim, de verdade. A gente como treinador, eu bato muito nessa tecla, que o treinador, ele não é só o cara que passa treino. Ele é o cara que
sabe das dificuldades do aluno, entende dos problemas pessoais e ainda consegue ser um terapeuta e equilibrar tudo isso para que a pessoa consiga evoluir, sabe? E assim, pegando o gancho que a Fernanda acabou de falar, né, que o diferencial é o treinador que está junto, né, que vive junto, que acompanha, né, eu falo isso também da equipe médica, da equipe de nutrição que acompanha seus atletas, né. Eu mesmo, assim, e tenho 2 provas vivas aqui na minha frente que eu acompanho meus atletas, eu vivo a modalidade, eu tô junto com eles, né? Desde o, vamos colocar assim, com o Beato a gente tá junto desde 2020, né? Que a gente começou a ir nas primeiras pandemia, competições, né? Pandemia e tal, enfim. E com a Fernanda estamos juntos desde o ano passado e realmente em todas as competições estamos lá, vendo fora o trabalho por trás de tudo isso, né? Parte de nutrição, parte de recuperação, parte de equilíbrio, suplementação, melhora da performance, enfim, a gente vai entrar aí até em soroterapia, que é um grande diferencial da Clínica O3, né? Hoje, voltado para performance, a gente faz esse pré-competição dos atletas aqui. E Beato, me conta um pouquinho como que você vê assim, toda essa rede de apoio, né? A gente não pode esquecer também da parte da fisioterapia que caminha junto com a gente, a Sport Fisio, né? Enfim, que lá do nosso querido Felipe Madeira, abraço para ele, inclusive, né? Mas me conta assim, qual que você acha que é o diferencial dessa rede de apoio, né? Fala um pouquinho para mim. Cara, a gente tem inúmeros exemplos, né? Então, para não se estender demais, eu acho que na minha cabeça vieram alguns e eu acho que para mim o maior start assim do quanto isso impactou positivamente foi o meu caso, né? A gente se conheceu, eu não lembro bem se eu estava prestes a operar o ombro ou se eu já tinha operado e Estava aí, prestes a operar. então, né, fiz uma operação delicada no ombro, né? Mais de 5 procedimentos no ombro. E, pô, óbvio que hoje minha prioridade é estar como treinador, mas em paralelo caminha a minha rotina de pseudo-atleta, né? Então, o que os meus atletas vivem, eu tento chegar o mais próximo possível daquilo, da realidade. Mas até então eu nunca tinha chegado em nenhum resultado tão expressivo, né? Então, pô, a gente se conheceu, eu não tinha, né, um acompanhamento nem próximo do que eu tenho hoje. Operei o ombro, pô, e de lá pra cá, assim, porra, consegui subir num pódio de um Brasília pela primeira vez com um Pode time não, fala que você nosso. foi campeão, né? É, campeão no Brasília, amador. Estava lá, pô, mais bacana ainda, tava com os Foi meus você que estava lá, atletas, né? Ele, tava ele no não estava time como treinador, ele estava como como atleta. atleta. E depois veio o After Games também, pô, consegui acompanhar a galera também, a gente pegou o primeiro lugar e, pô, não atrapalhar o time, né? Então isso foi muito bom. Cara, e isso eu só tive essa condição porque as coisas começaram a caminhar, a gente caminhou junto desde 2020, né? Então, pô, o que eu consegui hoje de performance e objetivo ali, algo pessoal, voltado à competição, foi depois de ter o acompanhamento de vocês e como você mencionou, óbvio, fisioterapeuta, nutricionista, então isso é um baita diferencial. E você, Fer, conta um pouquinho aí como que a Clínica O3 impactou na sua saúde, performance, todo mundo quer saber, né? O que Fernanda Dotto está fazendo em Semana São que Paulo, vem, né, tem pessoal? história também. O Vai. que ela está fazendo aqui, né? Cuiabana, tá Né? veio aqui passar frio, por quê? Fala pra mim. Soltando uma brincadeira, é pré-requisito vir pra cá com problema no ombro? Então, tem vários. Porque eu vim por conta disso também, né? Eu cheguei ano passado, eu competi a minha seletiva lesionada, né? Seletiva do TCB e o Open lesionada. E eu tava num momento assim de pensar em parar de treinar para competir, porque a situação tava bem complicada. Eu tava num estágio de sentir dor dormindo e por um acaso o Zanca startou sobre o Joca. A gente se conhece de 2015, né, Joca? Lá na minha
segunda competição de crossfit. Minha esposa Isabela já ganhou da Fernanda Dotto em ódio. Olha aí, hein? Ela fazia Isso é um belo pull-up, eu não corte, hein? fazia. Olha, Isso é um belo corte. Isabela fazia pull-up E eu não fazia. e ela não fazia, viu só? Né? A gente se conhece dessa época. E aí, no ano passado, neste momento de dúvida, o meu treinador, eu não tinha um acompanhamento assim, né? Meu treinador entrou em contato com o Jó, que por acaso ele estava em Cuiabá, Num feriado. num feriado. Nada é por acaso. Isso é E- importante. né? Nada é por acaso. E do nada ele foi lá treinar com a gente na aula e já conversou com o Zan, que eu tava a ponto de realmente parar, né? E ele, não, vamos ver o que é isso, vamos ver o que dá pra fazer desse ombro, você já vem pra São Bernardo pra gente olhar como tá o ombro. Eu tinha recém feito a ressonância e voltado da seletiva, né? Para ser chamada pela classificação geral para o TCB. E aí, entre seletivo e TCB, saiu a chamada do geral. A gente fez esse cuidado com o ombro, eu vim para cá, juntou uma equipe médico, ortopedista, todo mundo nutricionista, todo mundo cuidando de mim. A gente fez alguns testes também nesse mesmo período e desde então estamos aqui, né? Alcançamos o resultado do TCB do ano passado, fomos vice e no final do ano fomos para a Argentina, ganhamos, fomos para da Palusa, Copa Sur nem se fala, né? E dentro dessa caminhada aí de bons resultados, do momento em pensar em parar de competir até os ótimos resultados, eu comento muito no sentido de que os treinos da Fernanda não aumentaram nesse período. O volume está muito similar, mas o que foi pensado de detalhes Qualidade é que em fez tudo, né? a total diferença. Quando eu entrei com o médico presente, o nutricionista presente, ter mais recorrência de visita ao fisioterapeuta, a gente começou a pensar em detalhes de como recuperar melhor, como descansar melhor, como me alimentar no momento certo da planilha. A gente está no período de base, não vamos preocupar tanto com o número de balança, mas com o que a gente está construindo. Você vai ficar mais forte, não, você vai ficar mais leve. Não, a gente vai para essa competição, a gente precisa estar mais leve, porque é uma competição que trabalha mais a ginástica ou precisa estar com o aeróbio apurado e você precisa estar mais leve para isso. Ter esse acompanhamento pensando nos detalhes, eu acho que foi o que fez a diferença desses resultados. Isso. Além do tipo de apoio, né? Eu acho que o que é crucial também, muda muito a realidade de como a gente recebe esse suporte, é que todos que estão envolvidos nesse ciclo estão totalmente inseridos na modalidade. Né? Joca treina desde quando? 2015. CrossFit. 2015. Parisi, que é ortopedista e também médico de outros atletas, é da O3, treina com a gente lá talvez desde 2019. Lucas, nutricionista. Atleta. Da Elite. Falaram, a Elite. A Pri, treina CrossFit também desde, não sei a data, mas longa data. Felipe Madeira, né, que não é da Clínica O3, mas a gente sabe que é uma peça fundamental. É um braço. É um braço da clínica, E posso falar que é um braço da Sora. Então, cara, essas pessoas também tá inserido, fez por muito tempo minha planilha, então, cara, qual a chance de dar errado, né? Então, né? Quando a gente pensa em recuperação, performance no CrossFit, olhando para a parte médica, são 3 pilares fundamentais: alimentação, sono, descanso, né? E atividade física, né? Quando a gente pensa em pilares, né? E só para vocês terem ideia, até dentro da clínica a gente tem médica do sono, a gente tem departamento de sono, que hoje inclusive trata a Fernanda, trata o
Lucas, nutricionista, que está sendo um diferencial também na melhora ainda mais da performance deles, né? Então são nos detalhes, são nas nuances que a gente consegue realmente impactar positivamente na vida deles, né? E aí todo mundo deve estar se perguntando, né, coach, né, Fer? O que é esse tanto de troféu aqui, né? Vamos falar. Na verdade, tá faltando 2 troféus aqui do ano passado, né? Tem. A Soren foi 3º lugar em times, né? Subiu ao pódio ano passado, né? E a Fernanda também subiu, foi vice-campeã. Só que esse ano, né? A Soren, a Fernanda, a Clínico A3 conseguiu feitos extremamente expressivos no meio do CrossFit nacional, né? Esse aqui, o que é esse aqui, coach? Conta pra nós. Que Esse troféu aqui é esse? do nosso querido nutricionista Lucas Oliveira, né? A gente falou, nutricionista da clínica, meu atleta, meu amigo, querido por todos nós. Então, ano passado ele ainda não era da nossa planilha. Então, isso também foi bem bacana, um grande desafio, né? Pela cabeça de muitos, e eu confesso que E ele não era da clínica? não era da clínica. Confesso que isso também um dia já passou pela minha cabeça, não vou ser hipócrita não, de que você pegar o sujeito treinado é fácil, né? O cara tá voando, beleza, só vou dar sequência, mas é um baita desafio. Quem estuda treinamento sabe que você fazer um sujeito bem treinado já de muitos anos evoluir, quanto mais treinado, menos treinável. Então era uma missão árdua aí, chegou, bateu na porta ano passado, né? 4º lugar na seletiva de São Paulo. E aí esse ano veio, 3º lugar. E é um cara que E para ele significou muito, né? significou muito, diferenciado, né? O sujeito tem condições de participar no individual, mas não é mais o grande objetivo. E para vocês terem noção, tanto que o CrossFit em times no Brasil tá evoluindo, né? Antes a gente tinha até uma percepção, a gente comentava, não consegui classificar no individual, vou para times. Vou pra time. Esse ano ficou muito evidente isso, que tem, né, atletas de elite que poderiam estar no individual, que estão em times, porque realmente cresceu bastante, está sendo bem valorizada essa modalidade, né? E o Lucas é um exemplo disso, que preferiu ir em times do que ir na elite individual. E é legal citar que, né, a galera hoje enxerga o que aconteceu esse ano, mas ainda citando o caso do Lucas e de ser um baita desafio para nós, antes de chegar ao resultado que chegou esse ano, também conseguiu se classificar para a Copa Sur, né, já tinha participado. Sim. Então, pô, era outra responsabilidade, né, receber alguém lugar, que... né? Então... E saímos de lá com 5º lugar, empatados em 4º. Então, citando o nome dele, foi outro que teve uma crescente aí conosco, bem bacana. Legal. Agora vamos puxar para esses 2 aqui que realmente fizeram história para a Soren CrossFit. Por isso que eu comecei esse vídeo falando que hoje, com certeza absoluta, a Soren figura aí entre o top 2, top 3 dos melhores boxes de CrossFit para performance que a gente vê no nosso país. Conta um pouquinho dessa caminhada aqui, coach. Como você conseguiu esse feito inédito de colocar 2 times num pódio de TCB? Quantas equipes eram? 24? De cabeça eu não lembro. Ano agora. passado era menos. Próximo de 36. 36, acho que é a mesma quantidade 32 do ou feminino. 36. Ano passado, pessoal, acho que era metade disso. Eram menos de 20. Né? E hoje, se a gente for ver, a concorrência aumentou ainda eram mais. Eram menos de 30, né? E aí agora passou de 30. E a gente se classificou em 1º lugar, né? O time 1 em 1º lugar. Time 2 em 13º. 13º. Então já foi um feito bem bacana, como mencionei no início, formações diferentes também, outro desafio, né? E, cara, foi muito especial para mim, não só pelos 2, óbvio que, falando em performance, eu acho que seria o sonho aí de qualquer treinador ter 2 times com condições aí de subir no pódio.
Mas a história que envolve a caminhada toda até isso aí é muito especial. Peraí que é muito pesado, pessoal. Meu Deus do céu. Estou precisando malhar mais, hein? Malhar não, fazer mais crossfit. Olha o tamanho da Ó. criança. Bichão. E aí, pessoal, vamos falar um pouco da Fernanda Dotto, campeã da Elite do TCB esse ano, mas não só isso, viu? 5º lugar da Copa Sul, né? Esse ano também. Tem muita coisa em comum, hein? Primeiro É. lugar do Argentina Throwdown também. Oda Palusa em janeiro, né? E agora tem de novo. E agora, agora tem de novo. Mas vamos lá, deixa ela falar um pouquinho isso aqui, Fernanda. E aí, foi fácil, Fernanda? Nossa, 9 anos aqui, ó. 9 anos. Super fácil. 9 anos pra chegar nisso aqui. Desde 2019 a gente briga por isso, né? Em 2019 a gente... No começo desse ano, no TCB desse ano, no segundo dia, você, podia ter uma camisetinha de líder, né? Falei, mas Joca, 2019 eu tenho 3 camisetas de líder. E E, não eu foi não campeão. subi no pódio. Não se preocupa com essa camiseta que eu No quero silêncio. usar, a do final de No campeão. silêncio. Eu falei, sábado a gente começa, E eu tive um sonho, né? né? Tive um sonho que a Fernanda ia ser campeã do TCB sem nenhuma camiseta de líder. Olha lá. E aí, isso aqui se construiu desde o ano passado, né? Quando a gente falou que o quê? A régua só sobe, né? Terminou o TCB do ano passado em segundo lugar e era do segundo ou primeiro, né? Que a gente estava trabalhando para pegar o resultado. Deu tudo certo. Acho que coroa não só o meu trabalho, o trabalho do Zanca, trabalho que todo o acompanhamento que eu tive aqui na clínica, as portas com a Soren, a Nani lá fazendo Grávida, né, tadinha? acontecer lá na box. Eu, assim, pra ter isso daqui, pra estar em São Bernardo, eu tive que deixar de dar aula, eu tô longe da minha empresa, meus alunos acreditam nisso, meus alunos de sala, meus alunos de assessoria online, 17 Performance. Meus sócios estão trabalhando o dobro no presencial, porque eu sou um braço que saiu de dentro da empresa e a gente sabe como é que funciona Pesa. por trás de tudo isso. Né? Hoje a gente conseguiu ter uma equipe que ajuda o Zanca lá também a suprir a parte de aulas. Então acho que isso é reflexo não só do meu trabalho, mas de todas essas pessoas, né? Todo mundo se esforçou um pouquinho para que Fernanda Dotto chegasse nesse resultado final aqui, com certeza. Eu não tenho como não agradecer por esse resultado se eu não lembrar de nenhuma dessas pessoas. Sim. Né? A base, né? A base, A base de é tudo. fundamental. pra A qualquer família, a galera de casa, se eu não tivesse eles, com certeza esse resultado não teria sido alcançado. Pensando de tudo que a gente fez da reviravolta que foi do resultado do ano passado até agora. Sair de casa, mudar de cidade, mudar de tudo, de repente estar treinando em outro box, ter um acompanhamento assim, sabendo que tem coisas lá em casa acontecendo que precisam ser resolvidas, mas eu tenho que estar aqui também, né? Acreditando das duas formas, de tudo que está acontecendo está se encaminhando bem em casa e também tudo que eu tô fazendo valer a pena. Eu acho que terminar com um troféu desse se vale demais. Fez valer. Demais, com certeza. E assim, no final de tudo, ter o reconhecimento de alguns grandes treinadores mostram também que tudo que eu e o Zanca plantamos ao longo desses anos, de como a gente acredita na nossa metodologia, valeu demais a pena. Isso aqui não tem só a ver com o trabalho duro da Fernanda como atleta, mas pegar assim, um Chiquinho, um Fê, um Neto, um Ramírez e chegar a falar assim, poxa, que trabalho, hein? Agora sim, vocês... E são as referências no país, Sim, né? são grandes treinadores que têm um público enorme de atletas e chegaram pra gente falar assim, não, pô, que trabalho vocês fizeram, hein? Vocês estão no caminho mais do que certo.
E assim, o mais impressionante, hoje ou ontem eu comentei isso com o Beato, como clínica evoluiu junto com a Sori, que evoluiu junto com a Fernanda, né? Porque quando a gente sobe de patamar, isso obriga a gente, quem quer melhorar sempre, a subir o seu patamar também. Sim. Se eu recebo um atleta do nível da Fernanda que confiou, a permanência do CrossFit praticamente dela nas minhas mãos, eu tive que subir de patamar. Então também devo muita oportunidade de estar trabalhando com vocês, esse crescimento da clínica nesse nicho, né, específico, que é o CrossFit. É isso, pessoal. Obrigado. Assistam, compartilhem, comentem aqui e tamo junto, viu? Sucesso. Beijo para vocês e Até. vocês são milagres. Vamos lá?